Gaudí é um arquiteto catalão que nasce em meados do século XIX e acaba passando por um processo de transformação muito intenso, no qual Barcelona está sendo reconfigurada à luz de uma série de inventos vinculados à indústria e à realização da Exposição Universal. É um momento bastante conturbado em que a cidade começa a crescer e se pensar depois, além das suas muralhas, e a partir desse processo de crescimento da cidade, os arquitetos começam a ganhar uma grande ênfase para pensar e pontuar edifícios que marcassem essa noção de progresso pelo qual Barcelona estava passando, e o Gaudí acaba se formando como arquiteto nesse momento e vinculado a uma série de mecenas como a família Güell, que acabam viabilizando os seus projetos e dando possibilidades dele fazer uma série de edificações. Então, quando a gente fala de modernismo catalão, o Gaudí já tem uma especificidade tamanha, né? Ele, em relação aos outros arquitetos, para pensar a noção de modernismo, já desde o começo já passa por uma série de adaptações. E principalmente essa proximidade dele, da relação, como ele pensa a forma do edifício atrelada à sua função. Desse momento em que o Gaudí está se formando, principalmente, é o momento da vanguarda, né? Esse momento de repensar as artes e pensar essa noção do que é ser moderno. Então, Paris está num momento de total ebulição e a arte começa a ser repensada, e a arquitetura acaba, a partir desse momento, também indo num processo de reconfiguração. O Gaudí é um momento de quebra, principalmente para pensar como se concebe a arquitetura. Essa questão da vinculação que ele tem com os modelos volumétricos foi uma quebra, porque até então a arquitetura era muito pensada a partir de uma geometria e da representação em planta, né? E ele traz isso para o volume. Então, a observação dele não é só a questão da linha, mas eu observo um elemento da natureza, penso como esse elemento se estrutura e a partir dele extraio uma geometria que eu vou aplicar na minha arquitetura. Essa questão da aproximação dele com os modelos volumétricos acabam expandindo o campo da arquitetura para uma aproximação dessa geometria que ele chama de geometria regrada, né? Que é essa geometria que está presente na natureza. E essa observação dele muito atenta e a transposição disso para os seus projetos é uma forma de concepção que não está usual, não é corriqueira e que os arquitetos ainda investigam. No caso da Sagrada Família, após o incêndio e a perda de grande parte da documentação, teve que ser formado um grupo de pesquisadores para entender quais eram as noções de geometria que estavam presentes naquelas formas que ele havia atribuído. Então, é uma observação muito atenta, muito apurada, que ainda precisa ser estudada e ainda precisa ser revista para ser aplicada no nosso cotidiano contemporâneo.